A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 383 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Chegou para os deformados, que viviam nessa deformação material sem saber porquê, chegou a solução definida e definitiva da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Porque na matéria, como estão vendo, a existência do vandalismo, pela liberdade e facilidade que Deus dá a todos, e abusam da liberdade que têm e cometem crimes hediondos contra si mesmo. A cultura racional nasceu em uma tenda espírita pelo nome de Francisco de Assis, e o racional superior disse: fecha as portas do centro, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na era do fogo, vamos entrar na era de salve-se quem puder e se puder. Todos que estiverem comigo, eu salvarei. Para ver que há 51 anos está essa fase imperando, de verdadeiros desajustados da sociedade. E por ter terminado a fase do pensamento há 51 anos, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento dos pensadores, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o de respeito. O de respeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935. Causou essa infinidade de males que vão destruindo os pensadores. Essa infinidade de desastres mundialmente que vem destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças incuráveis que vem destruindo os pensadores. E essas infinidades de males causados pela natureza que também vem destruindo os pensadores. E tudo isso é causa é que a fase do pensamento terminou 51 anos passados, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que estão com os livros nas mãos estão tratando de desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que a cultura racional desmaterializa. Depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, como corpos de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Hoje está aí a solução real da vida, definida e definitiva, porque ninguém está mais suportando a vida da matéria. A vida da matéria chegou a um ponto tal que ninguém aguenta mais como estão vivendo. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Estamos mesmo nos fins dos tempos. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão indo à falência, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. Não pode prevalecer mais o pensamento, porque entrou outra energia governando a natureza, a energia racional, para a desmaterialização do raciocínio, para que depois de desmaterializado, esteja pronto para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia do mundo racional.
Hoje, todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque passaram a se conhecer. Muitos ainda permanecem agarrados às filosofias, porque estão fanatizados por esse mundo filosófico e científico. Porque desconhecem a fase do terceiro milênio, não sabem que quem está comandando a natureza é a energia racional. Não sabe que a natureza mudou de fase, como vem mudando há muito. Nem sempre as energias que governam a natureza são as mesmas. Há essas mudanças naturais da natureza. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética para preparar a humanidade, por serem duas máquinas de lapidação para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, a fase do terceiro milênio, a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, no mundo racional. Muitos, pela persistência na leitura, já estão bem mudados, porque estão com seu raciocínio já bem evoluído pela cultura racional. E a humanidade já passou por uma infinidade de fases, já passou por várias fases de monstros, por várias fases de selvagens, e por várias fases da civilização, em que, quando ninguém tinha instrução, eram governados pelo temor. E para a formação das letras, passaram muitos séculos, e para a formação das palavras, outra infinidade de séculos, porque ninguém nasceu sabendo, porque nasceram do chão. E viviam engatinhando quando nasceram do chão, e passaram por uma infinidade de eternidades de gagos. Ninguém sabia falar. Depois é que começaram a cantar e a gagueira foi terminando. Hoje todos estão com a língua solta e falam até demais. Mas no início todos eram gagos e passaram por uma infinidade de séculos gaguejando. Para ver como já sofreram demais por essas fases todas que passaram, que para muitos parecia que não tinha mais fim, porque o pensamento é muito vago. E por isso o pensamento é desequilibrado. Então muitos pensavam que a gagueira não terminava nunca. Hoje estão com a língua tão desembaraçada que não pensam que já foram gagos. E quando aparecem gagos, muito até caçoam, por não saberem que já foram gagos também. Agora estamos na fase da imunização racional. Ficam imunizados por essas duas energias do chão, do pensamento e da imaginação. Imunizados para que todos possam desenvolver o seu raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. É a energia da desmaterialização da máquina do raciocínio, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Porque o desenvolvimento do raciocínio faz a união da humanidade universalmente, e o pensamento divide toda a humanidade. E onde existem divisões, existe a discórdia, discordando uns dos outros sempre. É um brigueiro infernal entre todos que pensam que são o que não são. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, já fomos rudes demais. E o civilizado tem tanta prova e não sabe coisa nenhuma do seu passado. Não sabe que já foram guiados pelo temor, aonde inventaram o inferno, alma e purgatório, e todos quando erravam diziam: não faça isso que sua alma vai para o inferno. Agora tem que se confessar esse pecado ao sacerdote, para que seja perdoado por Deus. Porque o sacerdote naquele tempo era considerado como um representante de Deus na terra. E por isso o clero dominou o mundo por infinidade de anos, mas agora está falindo,
porque terminou a fase do pensamento, causou a falência de tudo que o pensamento fez e a imaginação. Os feitos do pensamento não vigoram mais. O que está vigorando é a desmaterialização da máquina do raciocínio, feito pela cultura racional, a cultura que levará todos ao seu verdadeiro estado natural por serem habitantes do mundo racional. Hoje, por ter terminado a fase do pensamento, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão entrando em falência, porque o pensamento está falido, porque entrou a energia racional comandando a natureza para desmaterializar a máquina do raciocínio, para que todos voltem ao seu verdadeiro estado natural. Mas no início, como estão vendo, eram muito atrasados. Para ver que o mundo veio de um atraso muito grande, porque ninguém sabia nada, porque ninguém nasce sabendo. Todo bicho é preciso aprender tudo para saber alguma coisa. E os certos dos certos estão aprendendo agora a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que pode para desmaterializar o seu raciocínio, para que ele esteja pronto para voltar ao seu verdadeiro mundo, que é um corpo de energia de vida eterna. Hoje todos sabem o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e quem são e para onde iriam se transformar, se continuassem ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, elétrica e magnética. Hoje dão graças a quem lhe fez a propaganda da cultura do seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer, saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram, a saber para onde vão e a saber para onde iriam, se transformar em classes inferiores. E por isso todos fazendo a propaganda da verdadeira salvação da humanidade, de porta em porta e de uma infinidade de maneiras, em rádio, em televisão, em jornais, em revistas, para que a humanidade passe a se conhecer. E saibam como voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é isso que os pensadores desconhecem, por estarem fanatizados por essas filosofias, seitas, doutrinas e religiões, por coisas que foram feitas pelo pensamento e pela imaginação, que são duas máquinas de lapidação, para preparar toda a humanidade para a racionalização dos povos, que são todos conhecedores do mundo e de sua raça, por serem de raça racional e saberem como voltarem para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer, equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, por saber que está no caminho mais certo do mundo, que é saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, no mundo racional. Hoje a satisfação por quem já passou a se conhecer é muito grandiosa. Hoje passaram a conhecer a definição da vida e a solução da mesma, que é a solução e a definição da matéria. Hoje todos sabem que a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Quem passou a se conhecer perdeu as ambições materiais, porque está com seu raciocínio já bem desenvolvido, deixou de ser materialista, deixou de ter paixão pela matéria. Para quem é racional, hoje a vida é racional. Para quem já está raciocinando, que já está no ponto já bem elevado, tem a matéria como uma deformação e transformação racional, porque na matéria tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro e de um estado para outro. Quem é materialista, depois que passou a conhecer o que é cultura racional, deixou de ser materialista. Hoje é racionalista, porque passou a conhecer o porquê da vida da deformação e da vida verdadeira, que é um corpo de energia, de vida eterna, habitantes do mundo racional.
Quem é racional tem a lapidação como uma coisa natural da natureza, porque é uma preparação que todos estão fazendo para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem triunfar racionalmente, porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque não aguenta mais o estado da matéria, porque sabem que a matéria chegou ao fim e que não adianta mais ser assim, senão vai se transformar em animal irracional. Porque passaram a conhecer o que são, de onde são, o porquê assim são, de onde vieram e para onde vão e como vão. Hoje a vida tem solução definitiva, porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são e de onde são. Hoje o triunfo é racional, porque ninguém quer ser mais animal e irracional, porque não estão mais ligados nessa duas de energia do chão, porque sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural e vendo que a matéria chegou no seu fim. É por isso que ninguém quer mais ser assim, porque passou a se conhecer, a saber de onde são e o porquê todos assim são. Hoje muitos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, estão tratando de desenvolver ainda mais para que vivam equilibrados para o resto da vida e volte ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitantes do mundo racional por terem persistência na leitura. Quem tem persistência na leitura, num instante desmaterializa o seu raciocínio, por estarem ligados à energia racional, por viver dia e noite ligados na energia racional e em pouco tempo está voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Tudo isso tem que ser muito repetido, para que todos passem a se conhecer e saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural. As repetições são necessárias para que todos se tornem verdadeiros racionais. E por isso esse conhecimento é repetido de várias formas e de várias maneiras, para que entendam perfeitamente o que é ser racional. Hoje a solução da humanidade está nas mãos de todos que já conhecem o que é cultura racional, que já sabem o que é racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, por serem habitantes do mundo racional, um corpo de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. E por isso essas repetições são mais do que necessárias para que todos passem a se conhecer o mais depressa possível e saibam falar em cultura racional para os que ainda estão ligados a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, para que transformem esses ditos como verdadeiros racionais, porque sabe que ficando ligados a essas duas energias do chão, vão se transformar em animal irracional. E os pensadores, sabendo disso, não querem continuar mais ligados à matéria, porque sabem que o seu destino é o pior possível, por se transformar em animal irracional. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Não é como os pensadores pensavam, que a vida fosse essa mesma. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 384 do Histórico.